E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou Osvaldo, sou professor de inglês e hoje eu gostaria de explicar acerca da aula The Adjectives. É isso mesmo. Hoje vamos definir e vamos compreender melhor como essa aula funciona. Detalhes básicos, avançados ou detalhes fundamentais no que diz respeito ao tema The Adjectives. Vamos começar definindo a aula, ok? Vamos definir os adjetivos, vamos esclarecer detalhe por detalhe. Então, se ainda não for, eu vou pedir que subscreva-se e deixe ficar um like aí no vídeo, ok? Então, bora a isto. É muito importante percebermos que há uma diferença entre os adjetivos em português e em inglês, ok? Há uma diferença que nós devemos sempre prestar atenção. Então, começando com a definição. Aqui está. Adjectives are words which qualify the subject and the nouns. O que é que isto quer dizer em português? Isso é o mesmo que dizer adjetivos. São palavras que qualificam o sujeito e o substantivo. Então, estamos a dizer que toda aquela palavra que tem a função de descrever o que o sujeito possui ou como o sujeito dar a entender acerca das características, nesse caso, dar mais informações acerca do sujeito, essa palavra é considerada adjetivo, ok? Então, como podemos ver aí na definição, estamos a dizer que adjetivos são palavras que qualificam sujeito e substantivos, ok? O segundo ponto é o seguinte. Adjectives in English are invariable in gender and in number. Isso é o mesmo que dizer que os adjetivos em inglês são invariáveis em gênero e número, ok? O que é que isso quer dizer? Estamos a dizer que a alteração que existe em português, quando nós estamos a falar de masculino e feminino, não acontece em inglês, ok? Nós em inglês não temos essa variação. Então, um adjetivo vai ter uma e única forma, ok? Então, aquela diferença de alto, alta, gordo, gorda, ok? Etc, etc. Então, estamos a dizer que não pode existir essa diferença. O adjetivo em inglês só tem uma e única forma, ok? O segundo ponto também, na mesma definição, quando nós falamos que adjectives are invariable in number, ok? Estamos a dizer que o adjetivo não tem aquela mudança, aquela alteração que nós temos lá entre o singular e o plural. Nós geralmente falamos alto, né, para singular, altos para plural, ok? Escuro para singular, escuros para o plural. Então, em inglês, isso não acontece. É o que esta definição nos diz, ok? Então, de forma resumida, estamos a dizer que os adjetivos só têm uma e única forma em inglês. Eles não têm alterações feitas lá para o português, por exemplo, ok? Não temos alteração. Então, se conhece um adjetivo em inglês, vai perceber que o adjetivo só tem uma e única forma. Ele não pode alterar porque há uma diferença, talvez porque haja uma diferença do próprio gênero ou número, nesse caso, falando singular e plural, ok? Isso não pode acontecer em inglês. Então, vamos aqui ver alguns exemplos para melhor esclarecer isso. For example, John is a tall boy. Mary is a tall girl. Então, como podem ver aí, temos o primeiro exemplo, que diz John is a tall boy. É o mesmo dizer John é um rapaz alto. Ok? Então, o segundo exemplo diz Mary is a tall girl. Então, usei o mesmo adjetivo aí, como podem ver, é o tall. Tall quer dizer alto. Ok? Então, em inglês podem ver que não há diferença. O que nós colocamos, quando falávamos de John,
é o mesmo que colocamos quando falamos da Mary. Nesse caso, o adjetivo não altera, ok? Então, ele só tem essa forma, né? Quando vamos fazer a tradução, vamos percebendo sempre que há uma diferença, porque português é português, inglês é inglês, ok? Então, também falamos de uma parte lá na definição que tocava o ponto que fala dos números. Nesse caso, a diferença entre singular e plural. Esses dois exemplos estão no singular, como podem ver. Então, vamos aqui ver um exemplo que esteja no plural, para melhor compreender a definição por completo. Então, continuando. Anthony and Albert are polite and wise men. Como podem ver, temos dois sujeitos aí na mesma frase. Anthony and Albert. Então, na tradução nós diríamos Antônio e Alberto são educados e homens sábios. Ok? Tive que acrescentar o S na tradução, nesse caso, nas partes onde nós falávamos exatamente dos adjetivos. Então, essa alteração que eu fiz lá na tradução, em inglês não acontece. Como podem ver, temos polite, que significa educado, ok? E temos wise, que significa sábio, ok? Então, o adjetivo não tem aquela alteração do singular para o plural, nada, só tem uma única forma e pronto. Mesma coisa que acabamos de ver quando falávamos exatamente do tall, ok? Então, como todos sabemos, há sempre uma exceção para toda a regra. Então, estamos a falar agora sim do beautiful, ok? É isso, o beautiful é uma exceção de tudo que nós acabamos de falar. Então, não vamos usar o beautiful para falar de boys, ok? Para falar de men, neste caso, o beautiful é só usado para falar de mulher. Mas também temos o outro adjetivo, que é o handsome, ok? Estes dois adjetivos, na verdade, eles apresentam uma certa irregularidade. Nesse caso, beautiful é usado para falar de women, mulheres. E o handsome é usado para falar de men, homens. Ok? Então, estes dois adjetivos apresentam essa irregularidade. Eles não obedecem exatamente à explicação que eu acabo de dar. Ok? For example, Margaret is very beautiful. Então, estamos a ver aí, Margaret is very beautiful. Alfred is a handsome boy. Então, use só handsome para falar dos boys and beautiful girls. Então, estes dois adjetivos são adjetivos que apresentam essa pequena irregularidade. Mas para o resto dos adjetivos é só mesmo ficar firme mesmo na explicação que eu dei quando falava do tall, polite, wise, etc, etc. Ok? Então, se nos acompanhou até aqui, espero que tenha gostado muito da aula, espero que a aula tenha ajudado, ok? Se ainda não tiver, peço que subscreva mais uma vez e deixa ficar um like, ok? Caso tenha dúvida, deixa ficar nos comentários e daí a gente vai trocando e-mails, ok? Então, muito obrigado por nos acompanhar e até mais.